programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o lipofilling, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde do Dr. Mário Caporal. Hoje eu vou dar uma dica sobre refluxo gastroesofágico no adulto. A doença do refluxo gastroesofágico é uma enfermidade que a gente observa com relativa frequência na população de um modo geral. Vocês poderiam me perguntar o que é o refluxo gastroesofágico? O refluxo gastroesofágico nada mais é do que quando a válvula que une o esôfago inferior com o estômago está incompetente, não fecha adequadamente e permite que o alimento que nós ingerimos através do esôfago penetre no estômago, ele venha refluir. Isso é o esôfago. Isto é refluxo. Refluxo quando existe o retorno do alimento que nós ingerimos para dentro do esôfago e muitas vezes indo até a boca ou a pessoa mesmo vomitando. Isto é refluxo. E ele como pode ocorrer? O refluxo pode ocorrer em consequência da incompetência da válvula, do esfíncter, do esôfago inferior, por pressão a nível do estômago. Nós temos que ter cuidado também naqueles casos de sobrepeso, de roupas muito apertadas, cinta muito apertada, comprimindo o estômago, fazendo com isso refluir o conteúdo gástrico para dentro do esôfago. Isto é refluxo gastroesofágico. E falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica atua no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Para você que ligou a TV agora, eu estou recebendo a doutora Júnia, ela é cirurgiã plástica e nós estamos conversando sobre lipofilling. Se de repente você nunca ouviu falar sobre esse procedimento, na verdade é um enxerto de gordura e nós estamos conversando, a gente já falou sobre o que é, quais as vantagens desse procedimento. Doutora, e onde que pode ser utilizado, né? A doutora até comentou rapidamente, no rosto, nos seios, tem mais algum local que as pessoas costumam usar? Algum lugar assim que a doutora fez que já é muito diferente? Sim, como é uma coisa recente, né, ainda estão surgindo várias aplicabilidades do tecido de gordura. Então, assim, da parte de reconstrução de doenças, existe uma doença, por exemplo, da mão chamada doença de Dupuytren, em que o paciente começa a ter retrações no dorso da mão e ele começa a perder o movimento. Nossa. Então, é feito um procedimento em que você solta essas traves de fibrose do Dupuytren e você enxerta a gordura na palma da mão. E com isso você consegue bloquear o processo inflamatório da doença e o paciente começa a mexer os dedos novamente. Legal. E aí, para a parte estética das mãos, aquelas senhoras mais idosas ou que têm a mão assim parecida com a minha, mais fininha, mais sequinha, é possível você enxertar a gordura e deixar a mão com um aspecto mais jovial, melhorar um pouquinho o tônus da pele. Mulheres que estão na fase da menopausa, que tiveram atrofia de tecidos, é possível enxertar os grandes lábios, que é uma coisa que elas pedem bastante para fazer.
E o rosto é um local que a gente usa. Rosto e mama, eu acho que são o carro-chefe do lipofilling. Então, preencher maçã do rosto, preencher sulco nasogeniano, boca, essa região embaixo dos olhos. Os resultados... Fica com aspecto mais natural, doutora? Fica com aspecto natural, com um toque natural, e o resultado, depois de 30 dias que ocorre a perda da gordura, é permanente. Você não perde mais aquele preenchimento. É diferente dos sintéticos, que você preenche o ácido hialurônico, que é o liberado no Brasil, e daqui a um ano e meio, mesmo que seja um ácido de alta densidade, você vai ter que reaplicar o produto. Sim. Então, o resultado é bem mais permanente. No caso das linhas de expressão, que a gente sabe que é algo que incomoda muito as pessoas, isso é feito também, não? Pois é. Existe uma forma também de fazer, mas normalmente, vamos supor, isso é uma coisa que as pacientes pedem bastante, essa linha aqui entre os olhos. Normalmente, a gente bloqueia o músculo com o botox, com a toxina botulínica, para que a paciente não faça o movimento. Inclusive, eu estou com botox, eu não consigo fazer a ruga. E aí, se fica alguma marca na pele, você pode preencher. Ou com microfete, que é uma outra forma de você fazer o lipofilling, que você preenche com células muito fininhas de gordura, muito pequenininhas, ou com o próprio ácido hialurônico. Aí, normalmente, a gente oferece as duas opções para o paciente. Certo. É que o ácido hialurônico, normalmente, nós fazemos no consultório. E a gordura, como ela é um tecido vivo e você não pode ter contaminação, tem que ser feito com um procedimento estéril, geralmente a gente faz no hospital. Ah, sim. Em relação aos resultados, a doutora falou que são resultados permanentes. O paciente que faz, ele já vê de imediato ou leva muito tempo para conseguir ver o resultado final? Não, normalmente, como todo preenchimento, o paciente ele vai ter um período de inchaço, e esse período de inchaço ele pode variar de uma semana a 10 dias, de 7 a 10 dias. Pouco tempo. E esse inchaço ele vai passando, e normalmente a gente orienta ele que com 30 dias, o que ele obteve de pega é dele, porque nem tudo que a gente coloca fica. Sim. Então, normalmente existe uma conta que a gente faz. Então, em região perioral, boca, sulco, canto de boca, pega metade. Então, normalmente a gente faz uma hipercorreção. E em região perto dos olhos, maçã do rosto, a pega é de 80%, em média. Então, a gente geralmente quando é preenchido, a gente preenche já para ficar do jeito que vai ser. Sim. Não faz nenhuma hipercorreção. Doutora, e quem pode fazer esse procedimento? Qualquer pessoa? Tem alguma contraindicação? Não, nenhuma contraindicação. Como é um tecido da própria pessoa, você simplesmente está tirando de um lugar e colocando no outro. Você tira do rico e dá para o pobre. É verdade. Então, como é da própria pessoa, ela não vai ter rejeição. Existem alguns cuidados, como eu já frisei, que você tem que fazer com a técnica adequada, não pode ter contaminação, porque é uma célula viva. Se houver qualquer tipo de infecção, pode haver morte da célula de gordura, então você vai perder resultado. Então, a gente usa antibiótico, material estéril, faz em hospital. Então, tem toda uma série de cuidados para que o resultado seja adequado. Mas é usado uma anestesia geral ou é local? Não, normalmente é feito com anestesia local e uma sedação muito parecida com o que se usa para fazer endoscopia. A gente faz o paciente dormir porque fica mais confortável, e aí com anestesia local é feita a coleta da gordura e depois a colocação dela. A doutora já fez associado a questão de uma lipoaspiração e o lipofilling junto? É muito comum. Eu diria que mais de 80% das pacientes acabam optando por essa associação. Porque até para você desenhar o contorno do corpo, nem sempre você tem que só tirar. Às vezes você tem que colocar um pouquinho. Normalmente na região do glúteo, da panturrilha, elas gostam que coloque um pouquinho. Nossa, interessante, porque na verdade a gente sabe que são regiões que já existem prótese, né? Então a pessoa poder usar algo que ela está tirando é bem melhor. Ela né? pode aproveitar o próprio tecido que vai ser descartado de qualquer forma. Bem interessante. E qual a duração dessa cirurgia, doutora? Depende do volume que a gente vai colocar e depende da região que o paciente quer preencher. Mas em média, 40 minutos a 1 hora. Ai, rapidinho. E o pós-operatório? Tem algum cuidado em especial? Não pode fazer determinadas atividades? Ou é um pós-operatório tranquilo, a vida segue, não precisa parar de trabalhar, por exemplo? Pois é, normalmente nós pedimos para o paciente para não fazer atividade física por causa do inchaço, do edema, até da área da coleta, se for no abdômen ou na perna, pelo menos por 1 semana. Ele pode, por exemplo, fazer o procedimento numa sexta-feira e segunda-feira ir para o trabalho. A gente pede para
proteger do sol, porque fica inchado, às vezes fica um ou outro pontinho mais arroxeado, algum hematominha pequeno, e fazer bastante gelo para tentar diminuir o inchaço. E a gente não deixa fazer drenagem linfática na área que foi enxertada. Sim. A drenagem linfática, como é uma massagem e você vai ter pressão, você acaba ou deslocando as células que foram colocadas ou até mesmo diminuindo a pega delas, pela própria manipulação dos tecidos. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre lipofilling. Não saia daí.